reafirmar nossa honra e alegria por receber Hélide Rugai Bastos e Mariana Chaguri, que são, enfim, integrantes do projeto Minas Mundo. Mariana, na verdade, é uma das coordenadoras do projeto também. E são, enfim, grandes amigas, por quem eu tenho maior respeito intelectual e apreço pessoal pelas grandes acadêmicas e mulheres que são. Tenho aprendido muito com elas ao longo desses muitos anos de nossa convivência. Uma convivência muito próxima e também importante para mim. Hélide Rugai Bastos é pesquisadora ao lado do CNPq. Ela é graduada em filosofia, fez um mestrado em ciência política e o doutorado dela em ciências sociais. Mas ela é livre docente em pensamento social e também professora titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela foi editora da Revista Brasileira de Ciências Sociais e da revista Lua Nova, do SEDEC. Ela publicou, enfim, tem uma vasta e importante obra, referência fundamental no pensamento social brasileiro e na sociologia brasileira em geral. E ela publicou mais de 14 livros, na verdade, né? Dentre os quais eu vou destacar alguns de minha predileção apenas, é esse o critério. A série Vozes da Amazônia, que ela coorganizou e que, no momento, já contam com 3 volumes diferentes. As Criaturas de Prometeu, Gilberto Freire e a Formação da Sociedade Brasileira, e Gilberto Freire e o Pensamento Hispânico, entre Dom Quixote e Alonso el Bueno. No exterior, sobretudo na França, ela publicou também em coorganização L'Intellectuel, l'État et la Nation e Intellectuel et Politique, Brasil, Europe. Ela orientou mais de 60 dissertações de mestrado e de teses de doutorado, dentre as quais eu e, ouso dizer, Mariana Chaguri, temos a ventura de nos incluir, né? Hélide é uma companheira, enfim, de jornada e inspiradora de tantos nós aqui presentes, de diferentes gerações, e é uma grande alegria recebê-la e recebê-la junto com Mariana Chaguri, né, que possui graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, onde também é professora do Departamento de Sociologia. Mariana foi pesquisadora visitante do Vietnamese Women Museum e também foi professora visitante na Brown University. Ela tem experiência na área de sociologia, atuando em estudos de gênero, sociologia rural, estudos pós-coloniais e pensamento social. Entre as suas muitas publicações também eu vou destacar os livros Ciências Sociais Hoje, Sociologia, e Rumos do Sul, Periferia e Pensamento Social, ambos como coorganizadora. E o adorável, o romancista e o engenho, José Lins do Rego, e o regionalismo nordestino dos anos de 1920 e 1930. E a Mariana é secretária executiva da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a nossa gloriosa ANPOX. Fico, enfim, realmente muito feliz de tê-las as duas juntas, né? Como a gente combinou
Essa aula vai ser gravada porque a gente vai também, a partir dela, pensar algumas ações para o próximo mês, que é, enfim, um momento de reflexão e de afirmação sobre questões de gênero e da mulher, né? E também o Minas Mundo, enfim, ganhará mais um M. Em março, o Minas Mundo ganhará mais um M, será Minas Mundo Mulher, né? Então, essa aula, enfim, que será ministrada por duas intelectuais e acadêmicas da maior importância, sobre mulheres mineiras e no âmbito do projeto Minas Mundo. Tá? Então, eu passo a palavra a vocês. Não sei exatamente como que vocês combinaram, mas fiquem à vontade. Ambas sabem, mas é bom reafirmar, o PPGSA, o FRJ, é a casa de vocês no Rio de Janeiro também, tá bom? Então, eu vou começar primeiro agradecendo ao André o convite, depois dizendo que eu sempre fico muito nervosa quando eu tenho que falar perto da Elis, porque eu fico sempre com aquela coisa de a minha orientadora está me ouvindo, e fica sempre aquela meio tensão, assim, de preciso fazer bonito para que a minha orientadora continue me achando esperta. Então, mas eu queria realmente agradecer muito ao convite do André, a possibilidade de conversar com a Elis sobre um tema que a gente, às vezes, conversa meio rapidamente, por telefone, por e-mail, mas que a gente nunca conseguiu conversar sistematicamente, assim, e eu acho que vai ser, eu estou ansiosa para te ouvir, enfim, para a gente conseguir construir esse desafio que é ler essas mulheres mineiras nesse período, enfim, na virada do 19 até o começo, as primeiras décadas do século 20. Bom, também queria, enfim, saudar todo mundo que está mais ou menos nos vendo aqui nessa câmera. E é engraçado quando a gente vai juntando as pessoas, né? Tenho até uma ex-orientanda minha aqui, que é a Carol, então a gente vai aos poucos se reencontrando em outros espaços. Fico bastante feliz. Eu fiz uma apresentação porque eu gosto de tentar ser um pouco sistemática com essa coisa de Zoom, enfim, sempre acho às vezes meio estranho e meio difícil da gente manter uma sistematicidade na apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Está funcionando direitinho? Sim? Tá. Sim, perfeito. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui. Não são tantos slides, mas eu quis trazer também algumas figuras, enfim, algumas imagens de um pouco do que eu vou tentar falar aqui para vocês com um pouco mais de calma. Como vocês vão perceber, eu fiz um percurso bem de apresentação de algo que é um projeto, na verdade. Tem alguns poucos avanços, mas são coisas muito pontuais. Eu acho que o que eu vou me deter mais hoje é, de fato, de falar sobre o projeto que eu estou construindo como proposta na pesquisa coletiva mais ampla do Minas Mundo. Esse projeto se chama Cosmopolitismo e Gênero, Mulheres Mineiras na Primeira Metade do Século XX. E, grosso modo, ele recorta a participação de algumas mulheres mineiras na política e na cultura entre as décadas de 20 e 50. Especificamente aqui, para essa conversa de hoje, eu recortei uma personagem que tem me chamado muita atenção, que é a Elvira Commel, uma mulher que viveu pouco, ela morreu super jovem, né? Morreu de tuberculose, assim, meio de repente. Viveu entre 1906 e 1932. E foi uma mulher muito ativa em pautas como o sufrágio feminino, o acesso das mulheres à educação e a emancipação feminina, que eu coloquei aqui entre aspas de propósito, e vou tentar falar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é que significava emancipação feminina nesse contexto para esses ativismos de mulheres aqui. E eu recortei especialmente a atuação da Elvira no Batalhão Feminino João Pessoa, que foi um batalhão de suporte ao levante militar liderado pelo Vargas, em 1930, e no primeiro Congresso Feminino Mineiro, que foi realizado em 31, completa 90 anos esse ano, né? Eu me dei conta dessa coincidência, pensando no Minas Mundo Mulheres, quando a Joana
pensou que que ela poderia desenvolver artes específicas, né, para o mês de março, e aí que a gente se deu conta de que eram 90 anos deste congresso. Bom, as questões gerais que eu acho que eu tanto quero falar, tentar explorar um pouquinho com vocês hoje, mas que eu acho que é um dos meus objetivos dentro do projeto mais amplo do Minas Mundo, é ler gênero e cosmopolitismo como espécie de termos polares, ou seja, termos que se implicam mutuamente num contexto marcado por fortes controvérsias sobre os alcances e os limites da emancipação, não só da emancipação de mulheres, mas aqui circunscrito especialmente a isso, também num contexto marcado por fortes controvérsias sobre, afinal de contas, quais eram os alcances e os limites da igualdade, quais eram os alcances e os limites da liberdade. Enfim, é o Brasil, né, neste contexto, né, de transformação que implicou a ascensão do Vargas, a ascensão da Aliança Liberal, tanto o processo que fez emergir a Revolução de 30, quanto as suas consequências mais imediatas. Bom, essa é a Elvira, ela nasceu na então cidade de São João do Morro Grande, hoje município de Barão de Cocais, filha de um engenheiro austríaco, Ernest Kommel, e de uma mineira, Marieta Correia Guedes. Ela viveu, enfim, em Minas, ela viveu uma vida curta, né? Mas, enfim, viveu em Minas boa parte da vida, à exceção desses 4 anos que ela morou no Rio de Janeiro, enfim, para lembrar ontem também o evento do André Bittencourt com a Eneida, né? Enfim, tem muitas pontes dos mineiros com os cariocas, eles falaram muito sobre o Navo. A gente também tem aqui a Elvira com uma brevíssima passagem pelo Rio de Janeiro, onde se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais, na então Universidade do Rio de Janeiro. Ela já nesse momento, como estudante, era apontada como uma líder do movimento feminista em Minas, era assim que ela era retratada nos jornais. E ela tem algumas coisas de ser a primeira mulher que fez muitas coisas em Minas Gerais. Foi a primeira mulher a advogar no Fórum de Belo Horizonte, foi a primeira mulher alistada como eleitora em Minas Gerais, em 1928. Enfim, ela sempre teve um pouco essa dimensão de um certo pioneirismo marcado na trajetória dela. Ela foi uma mulher muito atuante nas lutas pela educação formal feminina, pelo voto. Escreveu muitos artigos de jornais, liderou congressos e liderou encontros e liderou um conjunto muito significativo de mobilizações. Ela foi uma grande entusiasta da Revolução de 30, publicando nos jornais manifestos dirigidos às mulheres e convocando-as a integrar esse batalhão feminino João Pessoa, que ela fundou e que serviu de base de apoio ao movimento revolucionário na capital mineira, né, em Belo Horizonte. Eu vou falar um pouquinho mais do batalhão, mas aqui eu só recortei alguns artigos de jornal dela, em particular falando em prol da educação feminina, do direito ao ensino em todos os níveis, da educação mista, das classes mistas, da garantia que as escolas públicas tivessem classes mistas em todos os níveis de ensino, para que as mulheres pudessem acessar a escolarização formal. Enfim, eu tenho o artigo todo, mas eu recortei esse pedaço aqui, porque eu queria dar um zoom, acho que não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza, eu leio para vocês, que eu acho que dá o tom um pouco do que significa essa dimensão de emancipação feminina nesse contexto. Então, esse trechinho do artigo dela diz assim: nosso país é interessante. Assinalemos, no geral, para as famílias, a educação dos filhos é encarada com atenção pelos pais, enquanto que a das filhas votam eles o maior indiferentismo sobre esse ponto de vista, como se a mulher não fosse também um ente humano com direito à evolução. Então, essa ideia de que mulheres também são indivíduos e que também têm direito a participar da evolução que estava em curso no mundo. Acho que essa é uma dimensão do cosmopolitismo que é muito interessante da gente começar a perceber como elas vão dando forma para isso, mas eu vou falar sobre isso com mais calma. Só peguei esse ponto da educação feminina, da educação de mulheres, um pouco para dizer como educar mulheres significa participar da evolução do mundo, da evolução do tempo. Eu queria só reter essa ideia. E passar aqui para talvez o que tem me chamado a atenção, como um dos elementos mais interessantes, que é a inserção dessas mulheres, de fato, no apoio e no suporte à Revolução de 30.
E uma aposta muito grande de que a Revolução de 30, a República Nova, elas falam muito em diferentes artigos, em diferentes textos e manifestos sobre a República Nova. Então, uma aposta muito grande de que a República Nova seria capaz de garantir, individualizar as mulheres como sujeitos de direito, enfim. É uma aposta no liberalismo que vinha ali na agenda varguista muito, muito forte. Essa aqui é uma foto que sai no jornal, O Jornal, em 15 de novembro de 1930. A Elvira é essa daqui, e ela é a comandante, as oficiais e a porta-bandeira, que é essa moça aqui, do Batalhão Feminino João Pessoa. Ele reuniu mulheres de diferentes partes de Minas Gerais. Esse é um trecho desse artigo de jornal, né, a colaboração da mulher mineira no movimento revolucionário. O artigo diz assim: as mulheres participaram, sobretudo, confeccionando, a bem da Revolução, mais de 4.000 fardamentos para os soldados e servindo nos hospitais de sangue da capital e dos municípios mineiros, além de terem como obrigatória a instrução militar feminina. Eram mulheres de todas as classes e profissões sociais, incluindo 300 enfermeiras práticas. Então, foi um batalhão de suporte à atividade revolucionária, desempenhada especialmente por homens, mas também, enfim, mas a Elvira foi nomeada comandante do batalhão. De fato, ela recebeu esse título do Getúlio Vargas. E aí tem muitas notícias de jornal que vão tratando da Revolução em Minas e que vão destacando esse ativismo feminino, né, essas atividades de suporte à Revolução desempenhado por mulheres, e em particular numa articulação grande, por exemplo, com a Cruz Vermelha, né? Então aqui tem essa é uma reportagem do jornal de 4 de novembro de 1930, que a imagem, ela não está muito nítida, mas são mulheres, elas estão costurando as fardas aqui. Então, que acho que essa foi uma das atividades do batalhão feminino João Pessoa que mais mobilizou mulheres, né? Porque, enfim, é um pouco, enfim, mulheres com as máquinas de costura em casa, se juntando, se reunindo em grandes salões para confeccionar as fardas, enfim. Então, e aqui é muito interessante como existe uma exaltação do papel dessas mulheres, do apoio, do suporte, mas é sempre a costura, né? A costura como o papel do feminino, a assistência social. Então, elas aparecem muito como costureiras, como enfermeiras, sempre naquele papel de suporte à revolução travada pelos homens, ainda que elas tivessem uma aposta muito grande na República Nova, no que poderia emergir daquele processo revolucionário. Aqui eu recortei, esse aqui eu achei muito curioso, queria ler com vocês. Esse é o hino que elas compuseram para o batalhão. E é o hino só do batalhão, é o hino só delas, né? Ele não é mais... ele não é compartilhado com os homens, né? É o hino do batalhão feminino. Então ele diz assim: de norte a sul agita-se o gigante, é a marcha augusta que por vim triunfante a pátria sofre, sois brasileiros, é João Pessoa o nosso pioneiro. Na terra altiva dos inconfidentes, ergueu-se a Arestipe audaz dos Tiradentes. Jamais um bravo a injustiça escuta, irmãos, as armas venceis na luta. Junto a Marília e Eliodora, Elvira Commel é ação. Mulher soldado não chora, mulher alma é proteção. Preparamos vossa farda, não podendo combater, mas ficamos na vanguarda do civismo e do dever. Arautos da nova aurora, bravos soldados marchai, ouvindo as vozes de outrora de Minas do Paraguai. Gravai na nossa bandeira. Aqui eu acho muito... Eu acho muito interessante, acho que a gente podia conversar muito sobre esse hino, porque ao mesmo tempo que ele chama as mulheres à ação e de uma certa maneira tenta sustentar uma altivez, né, da posição de mulheres, ela também tem essa passagem que me chama muita atenção: não podendo combater, mas ficamos na vanguarda do civismo e do dever, preparando a farda dos homens. Eu acho que essa que é a posição muito interessante, eu acho, da ambiguidade da espera, a qual essas mulheres, esses ativismos, essa luta social está um pouco organizada. Não sei, eu depois queria ouvir um pouco a Elige, assim, sobre esse lugar da espera, se é um modo interessante de ler
esse tempo que parece que vai chegar, enfim, da emancipação, da liberdade, mas por enquanto ainda é um certo tempo da espera. Mas eu estou destacando aqui esse ponto porque eu queria tratar a gente está falando aqui de 1930, né? Então é um momento na história, enfim, de boa parte dos países. É claro que a gente não está falando aqui de um movimento revolucionário, que é, enfim, uma grande guerra, etc. Mas a gente está falando de um conflito armado que, de alguma maneira, mobiliza mulheres. Isso é um pouco um traço das primeiras décadas do século XX, que é um pouco essa dimensão do militarismo, da guerra e do ativismo de mulheres. Os conflitos armados e as guerras que marcam essas primeiras guerras do século XX, que marcam, sobretudo, entre guerras, elas tiveram um impacto muito substantivo em movimentos de mulheres ou em movimentos feministas em todo o mundo. Em linhas gerais, e aqui é muito interessante, porque em diferentes partes do mundo, seja na participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial, na participação de mulheres na Guerra Civil Espanhola, na participação de mulheres ou nas mobilizações Segunda Guerra Mundial, na mobilização de mulheres nas lutas antifascistas na Itália, por exemplo, a gente encontra uma série de hinos como esse dessas mulheres mineiras. A gente vai encontrando uma série de manifestos, hinos e mobilizações que vão passando por questões muito similares, porque eu acho que esse hino, de uma certa maneira, ele dá a dimensão disso. Qual é o papel das mulheres nesse momento de transformação, nesse momento de luta, nesse momento de combate? Então, enfim, elas podem combater no fronte. Essas mulheres mineiras estão dizendo que não podemos combater, né? Elas usam essa frase. Então, elas não combatem no frontes, mas elas não permanecem indefesas em suas casas. E talvez esse seja o lugar, essa espera meio ambígua, né? Mas elas estão ali ocupadas com atividades de suporte à guerra, né? Ou à revolução dos homens, nesse caso mais específico aqui dessas mulheres mineiras, produzindo armas, roupas ou alimentos. Elas estão, sobretudo, produzindo roupas, né? Mas também existe um questionamento sobre se elas teriam um lugar próprio produzindo e colocando as suas ideias em movimento, porque elas afirmam que elas estão na vanguarda do civismo e na vanguarda do dever, e elas estão, de fato, produzindo muitas ideias, muitos manifestos, escrevendo muitos artigos sobre, afinal de contas, qual é não só o lugar das mulheres nessa sociedade em transformação, mas qual é o próprio sentido dessa transformação e quais são os sentidos dessa revolução. Aqui eu trouxe um trechinho só para vocês, só para demarcar como de fato essa era uma questão do tempo, a participação das mulheres nessas transições, nesses conflitos mais ou menos armados, mas a relação entre gênero e militarismo, ela era muito forte nesse período histórico, enfim. E eu trouxe um trechinho aqui de um livro muito interessante da Virginia Woolf, que se chama, sugestivamente, As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra, que são algumas reflexões dela no Entre Guerras, um pouco já no limiar da emergência da Segunda Guerra Mundial, e que ela diz assim: não são dadas armas à mulher inglesa, seja para combater o inimigo, seja para se defender. Até onde pode ela lutar sem armas de fogo pela liberdade, produzindo armas ou roupas ou alimentos? Mas há outra forma de lutar pela liberdade sem armas de fogo. Podemos lutar com a mente, podemos produzir ideias, mas para produzir ideias eficazes, devemos ser capazes de dispará-las, devemos colocá-las em ação. E acho que, de uma certa maneira, é um pouco este lugar que me parece que essas mulheres mineiras também estão perseguindo neste momento. Mas estão perseguindo também com uma forte dose aí de... ao mesmo tempo que existe um movimento nos jornais de congratulação, enfim, e de suporte à atividade dessas mulheres, também existe o outro lado, né? O lado que sempre existiu também nesses movimentos que vão cruzando militarismo e mulheres, que é um pouco a caricatura, né? Ai, desculpa, gente. Eu bati aqui sem querer. Deixa eu voltar. Ai, cadê? Também existe aqui o lugar da caricatura que se faz dessas mulheres. Aqui é uma caricatura do jornal Careta, um panfleto, né? Careta, que também faz uma caricatura em geral da República Nova, né? Ela foi publicada em 7 de fevereiro de 31, e ela pretende ser justamente uma caricatura da Elvira, que naquele momento pleiteava junto ao governo provisório a patente de oficial do Exército.
e que pleiteava que o Batalhão Feminino João Pessoa se tornasse um batalhão do Exército Brasileiro, do batalhão do governo provisório, né, do Exército do governo provisório. Então é uma caricatura dela aqui, né, vestida de comandante, né, fardada em termos militarmente, e o homem, o suposto marido aqui com a criança no colo, com um avental de cozinha, com a colher na mão, enfim. Então, e aí a legenda da imagem é ótima, ele diz assim: a coronela para o marido. Então, seu vagabundo, este almoço ainda não está pronto? O senhor não sabe que tenho que estar no quartel às 13 horas em ponto? E acho que isso é uma dimensão importante dessa ambiguidade, desse lugar, tanto da espera quanto da participação que essas mulheres podem ter neste cenário de transformação, e que também se casa com questões mais amplas que dizem respeito ao modo como as mulheres participam ou não de movimentos nacionalistas, de movimentos de libertação nacional, ou mesmo de projetos de construção da nação, como, enfim, o projeto varguista, né, o projeto da Revolução de 30 sobretudo. Mas essa participação de mulheres, em geral, é rememorada ou celebrada de modos muito pouco eloquentes ou de modos muito pouco incisivos, havendo uma tendência geral de priorizar algumas noções alegóricas das mulheres como as mães da nação e não como aquelas que estão em combate, por exemplo, né? Não como aquelas que vão ser as coronelas, para usar aqui a charge que a gente está vendo, né? Então, as mulheres seriam as mães da nação e os homens seriam os provedores da nação, né? O que define muito bem os papéis de gênero para homens e mulheres. Se a gente for pensar hoje, a gente está um pouco neste lugar de novo, né? Com políticas, com um esforço muito grande de associar de novo as mulheres a uma ideia de as mães da nação, né? E de transformar, por exemplo, o feminismo num grande antagonismo, né, na grande força que antagoniza um pouco esse destino natural das mulheres de cuidarem das suas famílias e, ao cuidarem das suas famílias, nutrirem a nação, né? E isso é muito comum em diferentes projetos nacionais, né? A associação entre o feminino e a maternidade e entre o masculino e a virilidade, que transforma as mulheres naquelas que, ao cuidarem da família, também cuidam da nação. Nada como... Se vocês olharem os jornais brasileiros dos últimos dias, vocês vão ver diferentes iniciativas, diferentes tentativas de revisões de planos nacionais de direitos humanos e assim por diante, que vão, de alguma maneira, também insistindo nessa associação. Mas o que eu queria... o batalhão teve uma duração muito pequena, eu tô recuperando mais material sobre ele, quando eu avançar um pouquinho mais, eu apresento esse material mais sistematizado para vocês, espero que a gente tenha essa oportunidade, mas o batalhão, embora ele tenha tido uma duração curta, o tempo da campanha militar, né, o tempo ali do governo, e tenha se diluído logo depois, no momento em que a agitação revolucionária já tinha diminuído, né, ele se diluiu em 23 de novembro de 1930, mas o batalhão se converteu na Associação Feminina João Pessoa. Aí sim, uma associação com mais estabilidade, um pouco no tempo e no espaço, e com muita capilaridade na mobilização de mulheres por todo o estado de Minas Gerais. Aqui, de novo, a liderança da Elvira foi bastante importante, e ela reuniu, a Associação Feminina João Pessoa, reuniu nos seus quadros diretivos professoras, enfermeiras, jovens estudantes que cursavam o ensino superior, sobretudo. Enfim, então, sempre destacando que são movimentos liderados, sobretudo, por uma certa... por setores, enfim, setores médios ou setores mais elitizados da sociedade mineira, mulheres que tinham acesso a algum nível de instrução formal, sobretudo. Mas o que é interessante aqui da Associação Feminina João Pessoa é que, de fato, ela teve uma capilaridade muito grande, porque as campanhas, a campanha de mobilização cívica que o batalhão conseguiu promover em Minas Gerais, com essas mulheres costurando fardas, com essas mulheres se reunindo para, enfim, para diferentes atividades de suporte à atividade revolucionária, essa capilaridade fez com que, no momento da sua fundação, a Associação Feminina João Pessoa, ela se fizesse presente em 52 municípios mineiros, no momento próprio da fundação, e ela funcionou, foi uma associação que ela acabou, de fato, conseguindo organizar muitas campanhas, porque ela funcionava por meio de centros municipais em diferentes municípios mineiros,
e em centros filiais nos bairros de Belo Horizonte. Então, ainda que se tratasse no seu topo de um movimento bastante, enfim, com características elitizadas bastante fortes, ele conseguiu uma capilaridade bastante substantiva para o seu tempo. E cerca de um ano depois, a Associação Feminina João Pessoa, ela se uniu à Legião Feminina Mineira, que era o braço feminino da Legião de Outubro, que era, enfim, talvez um dos maiores braços de suporte à Revolução de 30 no Brasil inteiro, mas uma frente, uma seção mineira muito atuante, e elas fundaram o Partido Liberal Feminino Mineiro, que é também um partido que eu quero conseguir estudar com um pouquinho mais de calma. Mas na fusão, enfim, ao anunciar a fusão, essa notícia do Correio da Manhã, de 24 de setembro de 31, elas dizem que se trata, enfim, do esforço de unir numa única corporação finalidades amplas, finalidades sociais, humanitárias, cívicas e políticas. O nosso programa, o programa do partido, visava proteger a mulher, trabalhar pela sociedade e pela pátria, colaborando também na realização do programa revolucionário, para que a República Nova se torne realidade. A dimensão da República Nova, isso está sempre sendo muito repisado, uma República Nova no qual as mulheres podem participar em condições de igualdade nos seus direitos e deveres com relação aos homens, um pouco ombro a ombro, né? E aí a gente chega aqui no outro, e aí não, já nos preparativos, né, um pouco mais ou menos simultaneamente à fundação do partido, elas organizam um congresso, o primeiro Congresso Feminino Mineiro, que foi realizado em junho de 31, que teve uma grande cobertura na imprensa, que foi bastante amplo e que ajudou, de uma certa maneira, a colocar todas essas pautas e uma espécie de uma visão de mundo sobre qual é o lugar da mulher na República Nova que elas demandavam. As conferências desse primeiro congresso, ele é o único, na verdade, é o primeiro e único. Elas ocorreram no Teatro Municipal de Belo Horizonte durante o dia e as noites foram ocupadas com chás dançantes no Automóvel Clube, o que eu acho que é talvez um dos maiores indícios do quão elitizado se tratou desse congresso. E, aparentemente, uma boa parte das suas disputas tinham a ver justamente com essas mulheres organizadas em torno de pautas como o sufrágio universal, como a educação de mulheres, como, enfim, uma certa tensão com o casamento e com pautas em torno da possibilidade do divórcio, do direito à herança, né, da herança feminina, e as mulheres católicas, né, que foram as grandes antagonistas. Foram os dois grandes embates, né? E aqui esses são as teses debatidas no Congresso, foram 6 sessões. Então, eu queria só ler quais eram as 6 sessões, né? A primeira era a sessão Formação Moral, e foi a sessão no qual as mulheres, os embates entre as católicas e essas ativistas, enfim, da emancipação feminina mais se contorceram, porque era o debate sobre o limite ao ensino religioso, o tema da educação mista, o tema de como as mulheres, né, como as filhas deveriam ser educadas, se elas deveriam ser educadas no lar ou nos internatos, e um pouco a ideia de que as mulheres cabiam uma espécie de função moral, de elevamento, né, de elevação da sociedade. A seção 2 de instrução também tinha uma pauta muito importante para essas mulheres, que era, afinal de contas, o acesso ao ensino em primeiro, segundo grau e ao ensino superior, a formação, aqui é muito interessante, né, tem um item específico para a formação das professoras primárias, a possibilidade de o aperfeiçoamento da altura científica feminina, constitui uma necessidade social a cultura cívico-doméstica, em que moldes organizá-los, como organizar uma cultura profissional das mulheres, deve a mulher competir com o homem em todas as profissões. Então, essas 2 primeiras sessões eram aquelas que estavam mais propriamente discutindo esse esforço dessas mulheres, de uma certa maneira, de sair de casa, de ocupar o espaço público, de se profissionalizarem, enfim, de sair desse lugar de espera, de uma certa maneira,
e encontrando uma forte resistência organizada das mulheres católicas. E as outras sessões, a terceira sessão é a sessão legislação social, quais são os direitos econômicos das mulheres, quais são as garantias para o trabalho de mulheres, como garantir igualdade de remuneração entre homens e mulheres, como no caso de ambos serem operários. A seção 4 é a proteção às mães e à infância, e aqui, de novo, a maternidade, o peso da domesticidade aparece muito, muito fortemente. Enfim, aqui essa questão é ótima, né? Há no Brasil diminuição da influência das mães nos lares, quais as coisas disso e os males, como os corrigi-los. Isso parece muito Brasil anos 2020, 2021, né, em alguns aspectos. A quinta sessão era a situação da mulher na ordem política e jurídica. Aqui, de fato, uma discussão sobre direitos, né? Enfim, o voto feminino, a condição para o exercício do voto feminino, a equiparação da mulher ao homem perante as leis civis, comerciais, penais e o estatuto de funcionários. Essa sessão organiza as maiores apostas que essas mulheres tinham na República Nova. Enfim, as grandes demandas e a grande aposta, de fato, que essas mulheres fizeram na República Nova, que elas fizeram, enfim, na Aliança Liberal, no varguismo, enfim, tinha a ver justamente com isso. E, por fim, as campanhas sociais e humanitárias, enfim, e, de novo, ainda que elas estivessem falando sobre uma série de questões como a emancipação da mulher, como a equiparação de direitos, o voto, etc., os papéis mais tradicionais do feminino, que subsidiam, que dão subsídio de uma certa maneira à reprodução da sociedade, se fazem presentes aqui, né? Então, a participação da mulher no combate ao alcoolismo, à lepra, à tuberculose, a proteção aos animais, a cooperação e a confraternização universal, enfim. Então, esses papéis tradicionais do feminino, enfim, que dão suporte à reprodução da sociedade, permanecem no horizonte delas de alguma maneira. Estou quase encerrando, porque eu já estou falando demais, só queria fechar com 3 pontos importantes, um pouco para pensar, na verdade, e para pensar junto com vocês, o que eu estou tentando aqui organizar em termos de uma relação entre gênero e cosmopolitismo, tentar chegar no tema do cosmopolitismo mais fortemente. Então, a emancipação feminina nesse contexto, também queria ouvir um pouquinho a Elide com relação a isso, a partir do caso da Henriqueta. A emancipação feminina das mulheres, ela é centrada, neste caso aqui, na diferença em relação aos homens. Assim, as mulheres deveriam conquistar o direito ao voto, o direito à participação política, a equiparação dos seus direitos em todas as esferas da vida social, né? O direito de mulheres à educação em todos os níveis de ensino deveria ser ampliado, o mesmo deveria se dar em relação à capacitação profissional e à remuneração. O mote desse ativismo, de uma certa maneira, é se os papéis sociais das mulheres, os lugares materiais e simbólicos que elas ocupam não fossem radicalmente transformados, e com essa transformação toda a sociedade se transformasse, e a República Nova, portanto, poderia emergir, seria inútil esperar qualquer mudança significativa que favorecesse o bem-estar geral. Essas transformações deveriam levar em conta as diferenças entre mulheres e homens no interior de uma mesma classe social, as diferenças entre homens e mulheres para a mobilidade social e as diferenças entre homens e mulheres no acesso ao mundo e ao conhecimento sobre o mundo. E as diferenças na vida material entre homens e mulheres, né? Como nas teses do Congresso, elas vão falar sobre equiparação de salário, elas falam muito sobre... O direito à herança é uma questão fundamental. As causas que a Elvira advogou no Fórum de Belo Horizonte tinham a ver com direito de herança de mulheres, especialmente. Enfim, então, as possibilidades que as mulheres, em particular, essas mulheres filhas de lares patriarcais, teriam de ter possibilidade de organizar a sua vida material fora da relação com o homem, fosse um pai, fosse um irmão, fosse o marido, né? E acho que aqui eu queria fazer uma ponte para a Elide, para o debate sobre a Henriqueta, que me parece que esse ativismo dessas mulheres de uma certa classe média, de um certo setores de elite, sobretudo em Belo Horizonte, neste momento histórico, elas estão falando especialmente dos lares patriarcais como um obstáculo-chave. Acho que é isso que vai aparecendo em diferentes formas, em modos que elas vão construindo a sua interlocução com o mundo, né?
E aqui eu trouxe de novo a Virginia Woolf, porque eu acho que ela está no mesmo tempo histórico, pensando uma coisa semelhante, a partir de outro contexto, em outro lugar, obviamente. É um trechinho de um livro dela chamado Três Guinéus, que foi recentemente traduzido, e que ela fala da diferença entre homens e mulheres e para os limites da emancipação feminina neste contexto, justamente chamando atenção para os lares patriarcais como grande obstáculo para a efetivação de uma cidadania feminina, né? Para que as mulheres tivessem os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais, equiparados aos dos homens. E é um trechinho que ela diz assim: embora vejamos... Desculpa, deixa eu tirar aqui. Embora vejamos o mesmo mundo, e ela tá se referindo aos homens e às mulheres, né? Embora nós vejamos o mesmo mundo, nós o vemos através de olhos diferentes. Qualquer ajuda que, portanto, nós mulheres possamos dar aos homens deve ser diferente daquela que vocês, homens, no caso do texto dela, podem dar. E talvez o valor dessa ajuda possa estar no fato desta diferença. Portanto, talvez seja acertado descobrir onde reside a diferença, porque então podemos também descobrir onde reside a ajuda. Vamos mostrar-lhe, pois, como uma introdução muito elementar, uma fotografia grosseiramente colorida, do seu mundo tal como ele aparece para nós, que o vemos através da sombra do véu que São Paulo ainda faz baixar sobre os nossos olhos, desde a soleira da casa privada, desde a ponte que liga a casa privada com o mundo da vida pública. Eu queria recortar, sobretudo, esse final, porque me parece que é neste lugar de espera, nessa espécie de ponte que liga a casa privada com o mundo da vida pública, que essas mulheres, que esse tipo de ativismo está sendo construído, que esse lugar de mobilização está sendo construída. Ou seja, é um tipo de... A República Nova e a aposta nesse liberalismo varguista, enfim, nesse liberalismo da Aliança Liberal, neste contexto, ela parece significar justamente a possibilidade de superar esse conflito, de fazer com que essa ponte ela possa ser desfeita, enfim, que não exista mais uma ligação entre a casa privada e a vida pública, onde existe uma separação entre esses espaços e as mulheres possam transitar autonomamente entre esses espaços. Para fechar os dois últimos slides, porque já estou sendo muito longa, falei que eu ia falar muito menos, aqui eu acho que importa observar que o gênero, enfim, evidentemente, ele é construído na economia, na organização política, na família, no parentesco e assim por diante. Então, eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que essas relações de gênero, neste caso aqui, pensadas sobretudo como uma relação entre homens e mulheres de uma classe social muito específica, elas apenas podem ser entendidas quando articuladas a concepções políticas, fazendo referência às instituições e às organizações sociais, posto a haver uma natureza muito recíproca na relação entre gênero e sociedade, como a gente pôde ver, né, nesses esforços de mobilização dessas mulheres, mas também acho que esse talvez seja o ponto interessante para continuar pensando no projeto, formas particulares e socialmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o gênero constrói a política, porque eu acho que é disso que, em boa parte, desse objeto que eu estou recortando aqui, é disso que se trata. Neste caso analisado aqui, né, brevemente, que na verdade estou só apresentando um objeto de pesquisa, mas esse objeto ele revela um esforço de fazer emergir uma identidade de grupo, a identidade de mulheres, como sujeito político, num contexto de construção daquilo que pretendia ser uma república nova. Se no caso ampliado, Vargas e a Aliança Liberal constroem suas atuações políticas como oposição às oligarquias rurais, no caso do ativismo de mulheres, o enfrentamento à oligarquia ganha os contornos de uma luta contra os lares patriarcais, num esforço retraduzido também como pertencimento ao mundo e ao tempo presente. No entanto, e acho que essas são as questões que eu queria fechar, enfim, as tensões entre gênero e cosmopolitismo, elas precisam ser melhor analisadas neste caso, porque aqui é importantíssimo que a gente sempre se lembre que os interesses de gênero
não são equivalentes aos interesses de mulheres, que gênero não é necessariamente a principal determinante do interesse de mulheres, e que é muito difícil que a gente suponha que mulheres compartilham certos interesses comuns devido ao seu gênero. Ou seja, enfim, ainda que em certo nível de abstração a gente possa afirmar que mulheres possuem alguns interesses comuns, não há consenso sobre quais são eles ou sobre como eles devem ser formulados. Isso ocorre em partes porque não há uma explicação causal universalmente aplicável e teoricamente adequada, que permita com que a gente derive uma descrição geral do interesse das mulheres, né, quais seriam os interesses das mulheres em determinado tempo, em determinado período, mas também porque a opressão das mulheres é multicausal em origem e mediada por uma variedade de estruturas diferentes, mecanismos e níveis que podem variar consideravelmente no tempo e no espaço. Por exemplo, o dilema da profissionalização é absolutamente diferente para mulheres que estão ali nesses lares patriarcais e para as mulheres da classe trabalhadora, neste contexto que a gente está analisando. Então, para fechar, acho que meus próximos passos, né, para tentar continuar desenvolvendo esse objeto de pesquisa, né, no quadro mais amplo do projeto Minas Mundo, é investigar como... desculpa, tá? Um erro aqui de edição. Investigar como concepções de participação e emancipação organizaram os tensionamentos entre localismo e cosmopolitismos que marcaram o modo como as diferenças de gênero neste contexto foram percebidas e contestadas. Muito, em geral, é possível perceber como, no caso das mulheres católicas, elas fazem sempre uma alusão muito grande a mas isso é ser mineiro, isso é assim que as cidades mineiras são, é assim que a família mineira é assim que que as escolas mineiras são, enfim, então é sempre o local muito forte e de uma certa maneira essas outras ativistas estão num lugar de dizer não, nós precisamos participar do mundo e o mundo não é mais esse, no mundo as mulheres votam, no mundo as mulheres estudam, no mundo acontecem outras coisas. Metodologicamente, no entanto, esses dois grupos de mulheres fazem parte do mesmo mundo, né? Enfim, então, metodologicamente, sugere-se que existem muitas formas de se participar de um tempo, ou seja, eu acho que aqui é importante apontar para a importância de conectar os temas dominantes de determinado período às experiências próprias de grupos sociais específicos, neste caso, as mulheres, engajadas em mobilizações e ativismos como os que eu descrevi nos slides anteriores. Para fechar, explorando essa armação metodológica, os próximos passos, enfim, se eles fizerem sentido, eles indicam a necessidade de, em primeiro lugar, estudar a variedade nas formas de participar e atuar num tempo histórico, discutindo a produção e circulação das ideias sobre o que seria uma república nova e como as mulheres a construiriam e dela participariam. Assim como analisar também as contestações e as convergências entre liberalismo, catolicismo e direito de mulheres, nesse caso. Em segundo lugar, analisar a participação de mulheres, procurando evidenciar embates entre o público e o privado que marcam a diferença do feminino nesse contexto. Bom, gente, era isso que eu organizei. Eu falei demais, eu falei para o André que eu ia falar meia hora, eu falei muito mais do que isso, desculpe. Vou passar para a Erit. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou vendo ninguém. Pronto, agora sim. Pronto. Eu agradeço o convite e a alegria de estar com Mariana e André e várias outras pessoas com as quais eu mantenho um diálogo. Eu lembro o Carim, André Bittencourt, só para citar dois que estão aqui presentes. Eu vou falar de uma pesquisa ainda iniciante e principalmente limitada pelo fato de eu não poder ter analisado os documentos que estão presentes no arquivo dos intelectuais mineiros em Belo Horizonte pelas próprias condições de não podermos viajar. Eu vou falar sobre Henriqueta Lisboa. Henriqueta Lisboa, enquanto poeta, é dessas vozes cuja delicadeza contribuiu para que não fossem ouvidas como deviam. Sua combinação peculiar de sensibilidade simbolista e técnica modernista ajudou certamente a afastar do seu trabalho tanto leitores
que buscavam um modernismo mais explícito, quanto aqueles que se sentiam à vontade com um simbolismo de aspecto mais tradicional. Eu começo com essa citação do Nelson Asher, em 2002, que está colocando vários pontos nos quais eu vou voltar a tocar e que foram lembrados por Mariana. É dizer, uma certa delicadeza que caracteriza as mulheres como se fosse uma generalidade. E isso impede que elas tenham uma participação pública. Exatamente esse recato é que as faz ficar atrás das portas da casa, que eram da casa patriarcal, que foram as últimas palavras de Mariana. Essa passagem também descreve a injustiça que muitas vezes a crítica literária ou público cometeram a respeito da obra de Henriqueta Lisboa, que é uma autora mineira e é uma das figuras mais importantes da poesia brasileira. Ela nasceu em 1901 em Lambari e morreu em 1985. Portanto, ela atravessou grande parte do período que foi relatado por Mariana e extrapolou esse período para a gente ver alguns efeitos de algumas das atividades que foram posteriores à década de 40. Né? E um período onde houve uma grande discussão sobre o lugar social da mulher. Esse lugar e essa aspiração foi criticada, foi reivindicada e foi reinventada. Nós vamos perceber que tudo isso aparece no trabalho de Henriqueta Lisboa, que, embora tenha sido uma profissional de êxito, uma professora universitária, com um círculo grande de amizades entre os intelectuais, tivesse uma obra publicada e premiada várias vezes, e que fosse a primeira mulher a ocupar uma vaga na Academia Mineira de Letras, ela não desempenhou um ativismo político público explícito em relação à questão de gênero. Mas o que eu quero mostrar, né, é que pelo conjunto da sua vida e obra, ela mostra a importância, o conjunto da sua vida e obra mostram a importância nessa direção, o que abre espaço para nós lembrarmos que a produção literária pode agir decisivamente numa direção de mudança política e social. Isto é, ela pode ajudar a consolidar socialmente os efeitos das mudanças que os movimentos sociais propõem. Em outras palavras, a demonstração de várias formas do que é legítimo pode certamente reforçar a reivindicação pela legalidade de uma aspiração. Em outros termos, eu estou dizendo, é um ativismo político de outra ordem. Não é tão público, mas é mais permanente, eu diria. Ou ainda, a reivindicação de políticas públicas, esta é uma afirmação que eu estou fazendo como socióloga, deve ser acompanhada do apoio de uma base social, de uma legitimação que é alimentada cotidianamente como uma das formas
de garantia de sua aplicação. Em outros termos, eu estou dizendo, alguns momentos de ruptura revolucionárias podem sofrer retrocessos muito grandes. Eu vou voltar a essa questão. Ou ainda, eu estou sempre falando no campo da sociologia, né? E eu uso como apoio uma discussão importante que André Botelho tem desenvolvido. Eu quero mostrar que os movimentos culturais, atingindo uma base social diversificada, assumem o papel de conferir legitimidade à denúncia das situações de desigualdade e levam à aceitação das mudanças como legítimas. Porque eu estou interessada nisso. Eu estou interessada porque eu creio que essa atuação como legitimação de certas ideias atualmente tem uma base que está exatamente num tipo de produção de ideias religiosas, conservadoras, mas mais do que tudo reacionárias, né? E eu estou falando de uma autora que é católica e que não teve a posição dos católicos que a Mariana indicou e que não aceitavam as mudanças em relação ao lugar da mulher na família. Eu também lembro que Mário de Andrade era católico também, né? Não dá para, como disse a Mariana, a gente pensar uma unidade, de um consenso de gênero ou de grupo social, não é? Então, em homenagem aos 120 anos do nascimento de Henriqueta, que comemoramos este ano, foi publicada a sua obra completa, organizada por Reinaldo Marques e Wander Melo Miranda, que compreende 3 valentes volumes que estão divididos em poesia completa, prosa e poesia traduzida. Além de poeta e tradutora de poesia, e tradução de poesia exige um conhecimento complexo da língua, uma técnica especial e um domínio poético, a Henriqueta Lisboa foi crítica literária, uma atividade que foi complementar à sua ação como professora na área de letras. Essa publicação não compreende sua correspondência, que é ampla. Por exemplo, a Eneida Maria de Souza, que falou, aliás, ontem, organizou as cartas, a correspondência ativa e passiva entre Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade, que apresentam uma temática ampla, com troca de impressões pessoais, reflexões sobre poesia, sugestões de Mário sobre os poemas de Henriqueta, que discutia com Mário quando ela não concordava com as sugestões dele. Ela mesma se definia como teimosa do impossível. Dentre outros correspondentes, nós temos cartas com Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Gabriela Mistral, para citar alguns. Então, sua obra reflete muito bem os acontecimentos, os dilemas, as mudanças em relações sociais, a complexidade dos temas e as influências que caracterizaram principalmente a primeira metade do século XX. E, além disso, até 2 décadas depois, porque ela foi muito ativa até quase o fim da sua vida. Não? Um dos inícios dessa característica, dessa
travessia que considerou essas mudanças está uma discussão entre os críticos literários, que conferem rótulos diferentes a ela. Uns chamam sua poesia de modernista, outros de simbolista. Aliás, ela diz nenhuma das duas. Ela soma, ela consegue fazer uma espécie, ou em cada fase há uma tendência, né? Ela consegue fazer uma espécie de articulação. A própria avaliação da obra dela é muito curiosa, porque os críticos literários, quando vão comparar a sua poesia, comparam com a de Cecília Meirelles ou de Gabriela Mistral, o que é um dos indicativos do predomínio masculino nessa área, principalmente até os anos 60. Eu lembro que, em 68, a coisa muda muito, com os movimentos sociais que vão questionar e vão alterar muita coisa, os movimentos da juventude, o movimento dos estudantes, que vão discutir o lugar da mulher, o papel da família, as regras e as normas consideradas como aplicáveis universalmente. E nós temos como consequência toda uma produção intelectual de várias ordens, na literatura, na sociologia, na ciência política, na filosofia, que vão questionar essas regras. Eu lembro, por exemplo, Foucault, que é um bom exemplo disso. Sua obra pós-68 tem características muito marcadas. Nessa direção, a opressão feminina e o tom coloquial, intimista da poesia de Henriqueta Lisboa permite nós aproximarmos alguns de seus poemas à ação direta operada pelo movimento feminista, embora eu tenha dito que ela não é uma ativista. Eu vou ler um deles, é o único que eu vou ler completo, se chama Modelagem Mulher. E começa: assim foi modelado o objeto, para subserviência. Tem olhos de ver e apenas entrever. Não vai longe seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem das tesouras. É um mito sem asas, condicionado às fainas da lareira. Seria um cântaro de barro afeito a movimentos incipientes sob tutela. Ergue a cabeça por instantes e logo esmorece por força de séculos pendentes. Ao remover entulhos, leve espinhos na cara. Será talvez escasso 1 milênio para que, de justiça, tenha vida integral. Pois o modelo deve ser indefectível segundo as leis da própria modelagem. Eu falei de 68 e dos avanços. Eu não quero tomar esse assunto, mas imensos avanços que foram feitos pelos movimentos 68, nós vemos claramente um retrocesso em relação a eles, em relação ao lugar da mulher, em relação à família, principalmente. Né? E não apenas no Brasil. No Brasil, a gente vê mais de perto e sofre mais de perto. Mas é mais ou menos mundial esse processo que é totalmente reacionário. Eu não quero chamar conservador, estou dizendo reacionário. Os textos que descrevem Henriqueta Lisboa apontam como pessoa discreta, recatada,
Desculpe, eu não gosto desse termo recatada desde que foi usado por um certo presidente brasileiro, mas muitos autores dizem a palavra perdeu o seu sentido. Mas eu quero dizer com recatada que ela vivenciava seu cotidiano e sua própria projeção como intelectual, como professora, com simplicidade, detestando uma exposição pública. Talvez por isso ela não tenha sido uma ativista. Ela mesma define essa posição num encontro de escritores, onde ela faz uma conferência intitulada Poesia, Minha Profissão de Fé. Ela inicia com as seguintes palavras: o privilégio que me foi conferido de proceder de viva voz a uma abordagem de minha própria poesia é motivo de constrangimento para quem fez do silêncio e da sombra sua morada. Muitos dos seus poemas remetem a essa condição de sombra ou de limites, que não só dizem respeito a ela, mas que estão referidos à própria posição da mulher. São muitos os poemas, então eu vou ler pequenas passagens só. O primeiro se chama Rincão de Paz, Ilha de Sombra. Rincão de paz, ilha de sombra, nada haveria de mais cômodo. Rincão de paz para ignorar estas coisas que são tão claras. Ou ainda um outro poema que se chama Orgulho. Pago caro o orgulho de buscar na vida aquilo que busco. Mais ainda um outro poema chamado Jaulas. De uma para outra jaula. Com farrapos ou planos, cerceando balbucios ou vascas, é o berço minúscula jaula. A cela, a varanda, a casa, o jardim, a cidade com seus itens e suas parlendas são enredos de vime ou de ferro, de uma próspera jaula. Também o cérebro, de si próprio, arquiteto e jaula, cego além dos relâmpagos. Várias das poesias dela e de passagens da prosa mostram um pouco como a mulher internaliza certas pressões e acaba legitimando, seu cérebro acaba legitimando isso. E, sem querer, ela acaba repetindo isso. E ela faz também várias críticas à hipocrisia da sociedade, né, nesses poemas. Ela diz, num poema que se chama Máscara, houve um tempo de aurora, houve um tempo de lua, houve a seca e o orvalho, houve o vento violento e a brisa da madrugada. Hoje existe a máscara. Reinaldo Marques, que é um dos organizadores da sua obra completa, lembra a qualidade de mediadora intelectual que Henriqueta Lisboa desempenhou. Nós estamos falando de Minas Mundo, então eu estou exatamente falando nessa mediação que ultrapassa seu lugar local e vai para o interregional, para o internacional e para o mundo. O Reinaldo Marques lembra especialmente a conferência e as traduções da poesia que ela faz, das quais se ressalta do Purgatório de Dante Alighieri, que é uma das 3 partes da Divina Comédia.
Vou falar um pouco dessa mediação. Primeiramente, eu falo sobre a correspondência. Ela conhecera pessoalmente Gabriela Mistral no Rio de Janeiro, enquanto a poeta chilena ocupava cargo diplomático representando seu país. Ela morou no Rio de Janeiro porque o pai dela foi deputado num certo período. Então, ela tinha muitos amigos no Rio de Janeiro. Depois, ela voltou para Minas, porque o pai foi constituinte da Constituição de Minas. Ela voltou para Minas. Mas ela continuou esse percurso ao Rio, ela ganhou até o Prêmio Machado de Assis. Então, ela manteve muitas relações ali próximas, né? Então, a Gabriela Mistral, nesse período que ela conheceu, que foram os anos 40, onde ela esteve várias vezes no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Gabriela Mistral ocupava um cargo diplomático representando o Chile. E vários interesses as aproximavam e aparecem na correspondência. Ambas valorizavam o papel de formação que elas puderam exercer como professoras. A Gabriela Mistral foi professora numa região pobre, no Vale do Euqui, no começo de sua carreira. A Henriqueta Lisboa traduz para o português vários poemas da Mistral, mas um deles se chama A Oração da Mestra. A Gabriela Mistral também era católica. Por isso se chama Oração da Mestra. Senhor, tu que ensinaste, perdoa que eu ensino, que levo o nome de mestra que pela terra levaste. Dá-me o amor exclusivo de minha escola, que nem a labareda da beleza seja capaz de roubar-lhe minha ternura de todos os instantes. Dá-me simplicidade e profundeza. Livra-me de ser complicada e banal em minha lição cotidiana. Que eu levante os olhos de meu peito ferido ao entrar cada manhã na minha escola, que não leve à minha mesa de trabalho meus pequenos afãs materiais, meus sofrimentos insignificantes. Torna-me leve a mão no castigo e suaviza ainda mais na carícia. Repreenda com dor para que corrigir amando. Ainda um segundo ponto que as aproxima e que aparece nessa correspondência é que ambas têm a consciência da opressão sobre a mulher e as limitadas possibilidades que marcam o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. A Henriqueta Lisboa traduz um grande poema de Gabriela Mistral, que se chama Todas Íamos Ser Rainhas. Eu não vou lê-lo porque é enorme, mas o assunto é o seguinte, ela fala de 4 amigas que viviam no Vale do Euqui, que é onde a Gabriela Mistral vivera, que é uma região, naquele momento, pobre do Chile, e que tinham essas 4 amigas conversavam e tinham grandes planos para o futuro. Isso aparece, as fantasias que elas tinham para o futuro, mas que, na verdade, esse destino não se realiza, né? Uma delas vai criar 7 irmãos e depois fica sozinha. A segunda vai ser babá e cria filhos dos outros. A terceira casou-se com um marinheiro que morreu na primeira viagem que fez. Só uma se sentia com algo seu mesmo.
teve 10 filhos e criou-os sozinha na beira do rio. Isto é, ela fala de Lucila. Lucila é o nome de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral é seu pseudônimo, que ela usou para um concurso que ganhou, e então continua mantendo esse nome. E que pôde se realizar através da poesia, e ela considera que seus escritos seriam seus verdadeiros filhos. Ela só teve filhos adotados, ela adotou sobrinhos. E mostra, assim, nesse poema, no fim, que esse caminho é eterno, ele é marcado pela desigualdade. Por isso, ambas acabam trabalhando, direta ou indiretamente, com a articulação entre liberdade e igualdade. Eu acho que é um tema que, no início, Mariana levantou como uma das provocações que nós temos na pesquisa. E um terceiro ponto que aparece muito na correspondência é que o mundo se fecha muitíssimo para todas as mulheres, mas também se fecha para muitas pessoas. E ela faz, da Gabriela, um poema traduzido pela Henriqueta que se chama Portas. Por entre os gestos do mundo guardo os que me vêm das portas. Na luz eu as tenho visto, fechadas ou semiabertas, por vezes voltando as costas da mesma cor da raposa. Mas por que foi que as fizemos para ser prisioneiros? Ela está dizendo que nós podemos mudar perfeitamente isso, porque isso é obra da sociedade, não obra da natureza. Tá? Quando Gabriela Mistral ganhou o Prêmio Nobel em 1945, ela estava no Brasil, ela residia em Petrópolis. E Cecília Meirelles, amiga de Henriqueta, lhe escreve uma carta comentando esse prêmio, e que diz muito bem, isso é em fevereiro de 1946. Isto é, depois das mudanças que Mariana conta o que foram feitas pela nova República. As palavras são de Cecília Meirelles. Ando desgostosa com certa malevolência com que a imprensa tem procurado nublar a alegria de Gabriela com o Prêmio Nobel. Espanta-me que os homens insistam em cultivar seus poderes de ódio quando os de amor são tão mais fecundos e deliciosos. Oxalá Gabriela não se demore muito aqui, para que não sofra com coisas mesquinhas. Por muito que eu a estime e deseje perto, oxalá parta logo para a América, ela vai para os Estados Unidos, né? Onde talvez a compreendam melhor, onde a aceitem com seu prêmio, sem restrições, porque já muitos americanos o receberam também. Naturalmente, está claríssimo que há uma má vontade por uma mulher ganhar um prêmio como poeta, um prêmio de alcance internacional e um prêmio numa língua que não é digamos, a hegemônica ou as hegemônicas em espanhol, é uma pessoa do sul do mundo e mulher e sozinha. Ela não se casa porque o noivo dela se suicida e ela fica muito, antes dela se casar, ela fica muito aflita. Mais tarde ela vai passar por uma situação semelhante quando o filho adotivo se suicida também. Então ela fala muito de morte, etc.
embora esse seja um tema do período por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, eu passo para a correspondência com Mário de Andrade rapidamente, porque senão também eu vou ultrapassar o tempo. Essa correspondência traz elementos, muitos elementos para a poesia de Henriqueta Lisboa. Claro que ela já avaliara, anteriormente a seu contato com Mário, a renovação estética trazida pela Semana de 22, que renovara seus próprios escritos. Claro que o texto é posterior, mas ela está falando da influência que teve. Sem ruptura de convicções já arraigadas e sem deixar de ser fiel a mim mesma, senti que o desenvolvimento de novas experiências nos levaria a uma provável evolução. De fato, o movimento modernista superou as normas estabelecidas através do espírito de abertura, tão favorável à criatividade. Fui indo devagar e beneficiei-me de algumas sugestões propostas, ainda hoje vigentes. Ela conhecera Mário de Andrade em Belo Horizonte, embora ela se justificasse por carta, por faltar na primeira conferência que Mário fez em Belo Horizonte, porque naquele momento ela estivesse em uma reunião da União Universitária Feminina. Portanto, ela participava dos grupos, embora não fosse ativista. Nesse episódio, sobre esse episódio eu não vou comentar, mas há um belo trabalho sobre isso que é feito pela Eneida, que falou ontem, né? E há, claro, a afirmação da importância da mulher, que ela já vai avisando Mário de Andrade. Primeiro momento que ela escreve para Mário de Andrade, está dizendo, olha, isso tem precedência para mim. Eu queria muito ouvir. Então, ela convida o Mário para ir à casa dela. Sua impressão sobre o autor aparece não só na correspondência, ela se sente devedora e amiga de Mário e faz vários poemas depois da morte dele, se sentindo muito tocada pela grande perda que foi a morte de Mário, né? Ela diz, Mário de Andrade, num dos seus artigos, foi a maior surpresa que me proporcionou o mundo de letras. Ele reunia na fascinante personalidade uma inteligência superior, uma sensibilidade privilegiada, uma cultura abrangente, um coração generoso, um espírito aberto a todas as manifestações da arte, da poesia e dos afetos humanos. Tinha alegria e gravidade a um tempo. Outro ponto, né? Mas antes disso, eu acho que eu tenho ainda que comentar algo que o Reinaldo Marx fala a respeito da influência, o Reinaldo Marx fala da influência de Mário de Andrade sobre a alteração que vai havendo na obra, ao longo dos anos, da poesia de Henriqueta Lisboa. Ele diz, em seu diálogo com Mário, todavia, já se nota um traço marcante e afirmativo da personalidade da poeta mineira. Se Mário representa a tradição modernista já instaurada, que se espraia por todo o país,
cumprindo um papel relevante de orientação e estímulo aos jovens escritores, conforme testemunha sua vasta produção epistolar, Henriqueta se apresenta como uma interlocutora local, dotada de uma individualidade própria, dado que sua atitude não é de mera resposta ao desejo do outro, oferecendo estratégias próprias de interação. Diz muito da personalidade dela, apesar do chamado recato, né? Assim, ela se propõe ao diálogo e nele é capaz de fazer inflectir sua particularidade, ou seja, ao diálogo interregional do particular com o geral, ela acopla questões de gênero, um modo de agir enquanto mulher, pertencente ao campo feminino, que não é mero eco do masculino. Afirma uma personalidade literária própria que, embora situada num espaço periférico, tanto simbólico quanto físico, já comporta dimensões do universal. Outro ponto importante como mediadora, e já estou indo para o fim, que Henriqueta desempenha a tradução que ela faz de vários autores, de países diversos, em várias línguas, em italiano, alemão, inglês e espanhol. E ela traduziu Dante Alighieri, Ungareto, Cesare Pavese, Longfellow, Schiller, Gabriela Mistral, Lope de Vega, entre outros. É um volume grande a poesia traduzida. Ela traduziu poesia. Então, eu não preciso lembrar que traduzir poesia é dificílimo, porque requer a recriação do texto no sentido que é preciso encontrar na língua diferente do original a palavra correta, o ritmo adequado e a manutenção do sentido. Eu nem entro nessa seara que não é a minha, mas sei que isso é objeto de textos polêmicos. Nunca me esqueço que eu li uma vez um texto do Walter Benjamin e que fiquei assustadíssima e disse, nunca poderei fazer tradução de poesia nenhuma, nem para os meus alunos. Ou eu leio na língua, ou eu digo o sentido. Mas creio que nessa busca de acerto na tradução, Henriqueta obedeceu aos pontos que considerou essenciais na própria criação poética, na sua própria produção poética. Ela procurou ser fiel ao original do autor em relação à criação, à palavra, ao ritmo, à musicalidade, à rima, à imagem, à identidade do autor e seu ângulo de representação e ao tema. Também eu não desenvolvo isso, porque estes itens fazem parte de uma longa conferência que ela fez, em que ela explica cada um. O que me chamou bastante a atenção foi o fato dela dizer que é necessário manter, entre outras coisas, me chamou a atenção que é necessário manter o ângulo de representação do autor, porque a representação é diferente para cada pessoa, cada um vê o mundo como quer. Isso me lembrou Mimesis do Auerbach, me lembrou a discussão do Said, que também era professor de literatura comparada, e que depois vai transferir isso para a discussão sobre o orientalismo, etc. Ela diz, ter que respeitar essa representação no momento que ela escreveu, falar hoje, isso, outro, é uma palavra que está todo dia na linguagem das humanas, na política teórica, né? Claro,
não na prática. Mas falar isso antes dos anos 70 é uma grande invenção, não é? Eu ressalto para ilustrar as traduções que ela faz de Dante Alighieri, tanto os poemas de Vita Nuova como do Purgatório, da Divina Comédia. Eu passei para o pessoal que segue as aulas os textos, dois textos, um que se dá Henriqueta, um que se chama Do Purgatório e outro que se chama O Meu Dante. Neles estão explicadas muitas das razões da escolha de Henriqueta por essa obra. Eu começo só com uma passagem do Purgatório, para depois comentá-la. O Purgatório é a casa do poeta. Sei que também o inferno, com seus embates de paixão, e o paraíso também com seus êxtases. Mas diz e repete meu coração que o purgatório é a casa natural do poeta. E aqui mora e demora o poeta nas pegadas do irmão maior, com seu coração sofrido, porém não desamoroso. Aqui se restauram suas forças, daqui parte para novos degraus de purificação e mansuetude. Por quê? O que ela quer dizer com o irmão maior? Quem conduz Dante em toda a Divina Comédia é Virgílio. Aliás, Dante elege Virgílio como seu condutor. E Virgílio é um poeta clássico romano que viveu entre 70 a.C. e 19 a.C. Muitos o apontam como pai do Ocidente. Ele tem várias obras, mas a obra maior é Eneida, que é a viagem de Enéas, depois do fim da Guerra de Troia. E então tem toda a aventura, é uma espécie de odisseia, tem toda a aventura em que Enéas passa por vários lugares até chegar ao Lácio, onde ele funda Roma. Não me perguntem como é que... Ainda não cheguei lá, vou procurar como é que casa o Enéas com a loba e Remo e Roma, né? Na fundação de Roma, mas eu vou chegar lá. O importante do relato, o importante da Eneida, são as formas pelas quais Virgílio reconstitui as virtudes que seriam as fundamentais para constituir um povo. E que ele está dizendo que o povo romano tinha aceito, mesmo porque foi o imperador que encomendou Eneida. Então, ele fala que essas virtudes são fundamentais para a grandeza do Império Romano. É muito curioso, porque Dante vai fazer isso, mas Maquiavel também vai fazer isso. Veja como isso, vamos dizer, uma constante nessa linha literária romana, né? O Maquiavel é exatamente isso, né? E Henriqueta, em um poema, traz a lembrança dessa influência de Virgílio sobre Dante. O Dante é do século XIII, né? E morre na segunda metade do século XIII, e morre na segunda década do século XIV. Ela escreve aqui como Dante escreve na Divina Comédia. Ela escreve por tercetos. E o terceto tem a rima do primeiro com o terceiro verso, né? E ela escreve um poema que se chama Herança. A cada circunstância, o termo exato
dá testemunho da alma que está presa à contínua experiência do recato. Esse conhecimento da beleza, junto à simplicidade quase rude, já sobreleva os dons da natureza. E aqui é interessante que ela, em várias passagens dos poemas que ela faz sobre Virgílio, ela se refere ao fato de Mário de Andrade ser o seu tutor também. O que a atrai ao purgatório é a situação de seu lugar intermediário, que não é definitivo. Na religião cristã, que é a base a partir da qual Dante escreve, o inferno é um lugar definitivo. Quem vai para o inferno não sai mais. Quem vai para o paraíso, por felicidade, não é expulso. Só foram Adão e Eva. Mas, depois disso, o purgatório é o lugar em que as pessoas vão para se aperfeiçoar dos erros que fizeram na vida. E se fizerem isso direitinho, depois vão para o paraíso. Eu estou sendo um pouco simplista, mas é um lugar de aperfeiçoamento, de redenção e de transição. Por isso é a casa do poeta, pois a poesia tem a dinâmica do tempo e das transformações da sociedade. Isso aparece muito na problemática levantada nos ensaios de Henriqueta. É um lugar de aprendizado, e nesse quadro supõe a própria transformação do lugar da mulher. Ela vai usando o tempo todo essa ideia de que você sofre também para se aperfeiçoar se você se conscientiza do que está acontecendo. Mas é um caminho inédito, é um caminho para o qual não existe lição, é um caminho não tem como, é um caminho por fazer, é um caminho que se faz caminhando. E no canto segundo, Virgílio diz isso a Dante. Em direção a nós, eu estou falando do canto segundo do Purgatório, em direção a nós, alcançando a fronte, a gente estranha inquire: se o sabeis, mostrar-nos o caminho para o monte. E Virgílio responde: vós talvez pensais que conhecemos tal lugar, a que o espírito nosso não se afez. Acabamos há pouco de chegar, por estrada tão áspera e tão forte, que será um brinquedo continuar. Ainda no canto quinto, ele vai falar a mesma coisa. Que essa experiência é uma experiência pessoal, a experiência do poeta, que, no caso de Henriqueta, ela está dizendo que é a experiência do ser humano e a experiência da mulher. Ela é individual, mas, do outro lado, ela ganha com a coletividade. Isso está escrito no canto quinto do Purgatório. Volvo os olhos ao som da voz vizinha e noto que me observam fixamente. Vendo o sol, intercepto a imagem minha. Por que razão tua alma se ressente? Pergunta o mestre, e segues devagar? Que importa o comentário dessa gente? Vem, não ousas? Comigo é teu lugar. Se vê como torre firme. A nenhum vento de leve oscila e deixa-se abalar. Tem passagem na correspondência com Mário que é exatamente a mesma coisa que ele diz para Henriqueta. Assim, o narrador, Dante, acompanhado por Virgílio, vai conhecendo não só personagens da história e da mitologia, como os vícios que serão que ser purgados. O orgulho, a ira, e cada um carrega um fardo diferente. Isso está no canto 10. Cada sombra
do bando se curvava de acordo com seus fardos desiguais, e que a maior paciência demonstrava, o que a maior paciência mostrava, parecia dizer, não posso mais. Eu creio que não preciso dar mais exemplos para mostrar a mediação operada por Henriqueta Lisboa, que é interregional e internacional. Mas eu gostaria de acrescentar aquilo que já foi dito, que no correr dos anos de sua vida e da adequação da sua poesia ao tempo, ela também opera como mediadora, discreta, mas permanente entre a mulher e o mundo. Acaba aqui.